Gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, assim como no da semana passada, a ideia é trazer conceitos que ainda nos ajudam a compreender a ideia dos privilégios, né? Pensando naquela série de vídeos, precisamos falar sobre privilégios. O tema de hoje é meritocracia. Eu imagino que em algum momento algum de vocês já deva ter ouvido falar sobre a meritocracia. E a ideia desse vídeo é desconstruir um pouco a falácia, né, em torno dessa questão, tá? Vou começar dizendo para vocês o que meritocracia significa no dicionário. No dicionário, meritocracia vai ser definida de que forma? É um método que consiste na atribuição de recompensa aos que possuem direitos. É um modo de seleção cujos preceitos se baseiam nos méritos pessoais, né? O que isso está querendo dizer pra gente, né? Que as pessoas conseguem as coisas de uma certa maneira porque elas fazem por merecer, né? Então vai dar essa ideia do merecimento. A questão da meritocracia vai estar relacionada a atributos, a talentos que as pessoas possuem, e aí por conta deles elas vão conseguir ali, enfim, tudo que elas querem. Primeiro, né, por que é uma falácia? Por que é um erro falar de meritocracia, né? Meritocracia deve ser um mito ao qual a gente tem que combater, né? Por quê? Primeiro porque a gente vive numa sociedade extremamente desigual, e que eu não posso falar que é só eu lutar, é só eu, né, a partir do meu talento, dos meus atributos, eu me esforçar, né, porque a meritocracia não é uma ideia de merecimento, mas é um merecimento a partir do seu esforço, que é só eu me esforçar que eu chego onde eu quero, né. Essa questão vai entrar num outro conceito que eu trouxe para vocês muito brevemente no primeiro vídeo de violência policial, que é a ideia de ideologia, né? Não sei se vocês lembram, né? Se não lembram, acho que é até interessante assistir. O que é ideologia, né? Ideologia é uma máscara da realidade. É algo que foi criado ali pela classe dominante a partir da realidade deles, né? A partir da realidade deles e não da nossa, né? Mas que é utilizado aí, enfim, como se fosse uma verdade. Então, por que a meritocracia é uma ideologia, né? A classe dominante tenta, a partir desta ideia, né, nos convencer de que é só nós nos esforçarmos, é só nós lutarmos que nós chegamos lá e que a gente consegue tudo que a gente quer. Isso dá uma ideia pra gente de igualdade, como se todos partíssemos aí do mesmo lugar, que não é o caso, né? Então, qual é a grande questão da meritocracia, né? O discurso meritocrático, ele acaba mantendo e reproduzindo a desigualdade social e racial. E essa ideia de meritocracia, ela vai estar diretamente relacionada a um termo muito utilizado nos Estados Unidos, que é o termo self-made man, né? O que significa esse termo? É uma ideia de que as pessoas vão construir por si mesmas o seu sucesso, né? O seu sucesso ou o seu fracasso, né? Porque é isso, se você não está numa condição bacana, é porque você não se esforçou o suficiente para merecer estar nesse lugar. Então, tanto o sucesso quanto o fracasso do sujeito, ele vai ser de responsabilidade única e exclusivamente dele, né? Isso é um grande problema, por quê? Porque quando você responsabiliza o sujeito, você desresponsabiliza todo o resto, inclusive o Estado. Por exemplo, se é só eu me esforçar, eu não preciso ter uma educação de qualidade, o Estado não precisa me disponibilizar uma educação de qualidade, porque tudo depende do meu esforço, né? E isso é um grande problema, né? Por quê? Porque a gente está falando de Brasil, né? A gente está falando de um país que é extremamente desigual. Então eu posso, de fato, pensar em meritocracia, né, num país desigual como o nosso, né? Acho que essa é uma grande questão. Porque a meritocracia dá a ideia de que assim, podemos todos chegar
onde quisermos, né? Desde que a gente se esforce. Só que se a gente for pensar, é como se fosse uma corrida, só que para todos chegarmos, né? Para todos chegarmos juntos ali, dá-se a ideia de que todos saímos e partimos do mesmo lugar, o que não é a verdade, né? Se a gente for pensar, enquanto tem gente que nessa corrida tá subindo de elevador, né? Tem gente que tá subindo de escada, e aí vai demorar muito mais para chegar, né? Então, é importante a gente entender que não é possível, né? A ideia de meritocracia, ela é possível, né? Ela pode ser realidade numa sociedade desigual, que estamos todos ali partindo do mesmo lugar. Agora, numa sociedade desigual como a nossa, a gente não pode falar sobre isso. E aí a gente tem aí a questão da exclusão social como um dos maiores problemas do nosso país, né? A exclusão social, gente, ela vem numa crescente aí desde 2014, e no segundo semestre de 2019 ela superou o pico histórico da desigualdade brasileira, que aconteceu em 1989, né? O reflexo disso é o quê? O reflexo disso é o grande número de desempregados, né? E mais do que isso, né? Tem uma outra questão que é bastante importante, que é a precarização da educação, né? A gente tem aí governos que se comprometem a investir, né, que tiram verba da educação superior, por exemplo, do ensino superior, por exemplo, e argumentam que vão investir na educação básica, mas não o investem, né? Então, a desigualdade do nosso país, ela está muito relacionada à questão do desemprego e também à questão desse sucateamento da educação no nosso país. Vou trazer alguns dados para vocês. Foi feita um levantamento em 2017, nós tínhamos no nosso país 23,3 milhões de pobres, né? Isso é maior do que a população chilena. Um outro ponto, né, que de 2014 a 2019, a renda da metade mais pobre da população caiu 18%, e em contraponto, o 1% mais rico da população, a renda deles aumentou aí quase 10%. Então, assim, é possível, né, dizer enfim, é possível a meritocracia, é possível essa ideia de mérito, de esforço, né, quando a gente traz uma realidade como essa, né, as pessoas mais pobres, a renda delas está caindo cada vez mais, enquanto as das mais ricas, elas estão aumentando, né? Como que a gente pode resolver essa questão da meritocracia, né? Acho que o primeiro momento é compreendendo que isso é impossível, que isso é inviável dentro de uma sociedade desigual como a nossa. E um outro ponto é através de políticas reparatórias, né? Como, por exemplo, as cotas, né? Então, assim, as cotas, elas são uma maneira de equilibrar essa disputa, né? Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né, a questão das cotas raciais, ela é bastante recente, mas em São Paulo especificamente, no final do século XIX, imigrantes europeus, né, italianos especificamente, eles receberam subsídios que eram dados a partir de uma política de inclusão social para favorecer sua adaptação no país. Então, italianos, quando vieram para cá, né, italianos brancos, quando vieram para o Brasil, ali no final do século XIX, eles receberam aí, de uma certa maneira, políticas reparatórias com que fizessem que eles tivessem uma melhor adaptação, né? O que não aconteceu com os negros, né? A questão das cotas para os negros é uma coisa muito recente. E aí é muito frequente, por exemplo, as pessoas serem contra as cotas, né? E aí, se a gente for pensar, né, a gente teve aí os italianos chegando aqui e tendo aí essa política de inclusão, nós tivemos aqui 750 mil africanos que foram trazidos para o Brasil de forma ilegal e em condições completamente desumanas, que foram escravizados, tanto eles quanto seus descendentes, né? E que não tiveram, que na realidade estão tendo agora algum tipo de política de reparação.
E aí, ainda pensando na questão do negro, mas não só pensando na questão do negro, né? Como que você vai chegar à frente em uma corrida da qual você partiu com séculos de atraso, né? Qual a possibilidade de você chegar à frente nessa corrida, né? Se você partiu lá de trás, né? Então eu acho que assim, o que a gente precisa entender? A gente não pode falar de mérito se a gente não dá a oportunidade. Então, as políticas reparatórias, como as cotas, elas vão servir aí para dar essa oportunidade para essas pessoas que saíram mais tarde, né, que não saíram à frente dessa corrida. Um outro ponto importante com relação a essa questão da meritocracia é uma coisa que eu já falei para vocês em todos os outros vídeos sobre privilégios, que é a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, né? A gente precisa entender que por mais esforço que a gente tenha feito, porque é óbvio, né, que as pessoas para chegar onde elas chegam, elas de fato se esforçam, a gente precisa entender o quão privilegiado a gente é no nosso processo, né? O quantos privilégios eu tive no meio do caminho, que me fizeram chegar antes de determinadas pessoas e que também fizeram, né, o fato de eu ter menos privilégios também me fez chegar nessa corrida atrasada, né? Eu acho que eu citei para vocês o exemplo, né, da corrida de privilégios que eu fiz em sala de aula, e eu acho que ele é uma possibilidade muito grande para a gente refletir, mas eu acho que é importante a gente olhar para as nossas histórias, né? Eu faço esse exercício o tempo inteiro dentro da minha trajetória, né? Hoje eu sou uma professora universitária, enfim, mas eu sou uma pessoa que eu sou filha de 2 semi-analfabetos, né? E que no meu caminho, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que me esforçar muito, levando em consideração o lugar de onde eu vim. Mas eu também reconheço e tenho ideia de todos os privilégios que eu tive que muitas pessoas não têm, né? Então eu acho que assim, a gente falar só de esforço, a gente falar só de mérito, sem dar para o outro oportunidade, né, é absurdo, né? Só que aí o que a gente precisa ficar atento, né? Falei para vocês no começo do vídeo que isso é uma ideologia, né? Então o que a classe dominante quer? Que a gente compre esse barulho, que a gente ache mesmo que a gente tem que se esforçar, que a gente é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso, né? Nada além da gente. Então assim, e isso vamos pensar até pensando no mercado de trabalho e principalmente no mundo empresarial, a ideia de meritocracia, ela é muito disseminada, né? Você dentro da sua empresa, eles te dizem, é só você se esforçar que você chega lá. Quando de repente você se esforçou e alguém que conhecia alguém ou que era uma indicação de alguém foi lá e conseguiu aquele lugar, né? Um exemplo dessa questão da meritocracia que apareceu na grande mídia um tempo atrás foi a história do filho do Temer, né? O Michelzinho, que ele tinha aí 2 milhões de reais, se não me engano, em imóveis, né? E aí é muito fácil, né? Você falar de só você se esforçar que você chega lá, quando você tem toda uma base ali que sustenta qualquer dessas possibilidades. Agora, imagina você um menino ou uma menina pobre da periferia, né? Você vai chegar nesse lugar da mesma forma que essas pessoas chegaram, né? A sua história, ela é a mesma. E aí, gente, eu não vou nem entrar numa discussão que nos possibilita, né, pensar um pouco mais profundamente sobre essa questão, que é, hoje em dia, qual é a saída e a maneira de ascender socialmente das pessoas? É por meio da educação. Agora, se você for pensar, a maioria da população, a maior parte da população tem acesso a uma educação de qualidade? Né? Então, assim, vai ser possível a transformação para essas pessoas por meio da educação, quando esse direito, que é a educação, não é garantido da maneira que deveria ser? Né? Eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei aí há alguns bons anos e eu tenho casos de adolescentes que estão no 2º ano do ensino médio e que não sabem ler e escrever,
né? Então é só eu dizer pra esse cara assim, ó, você se esforça que você chega lá, e aí se ele não chegar lá, a responsabilidade é única e exclusivamente dele, né? Então acho que assim, o propósito desse vídeo é fazer a gente refletir sobre essa questão, no sentido de que entender que numa sociedade desigual não é possível pensar essa ideia de mérito, essa ideia de esforço, né? E além disso, fazer com que a gente minimamente aí, de novo, faça esse exercício, que é um exercício de empatia também, que é o exercício de reconhecer aí os nossos privilégios. Tá certo? Bom, gente, queria mais uma vez agradecer, mais uma vez pedir para que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam os vídeos, que vocês compartilhem, que vocês comentem, e para que a gente possa continuar aí promovendo esse espaço de discussão, tá certo? Obrigada, gente, que o afeto siga nos afetando e beijos!